Bom dia, senhores. O tema dessa semana, nós vamos tratar sobre o prazo da prisão preventiva de 90 dias. Ou seja, se após esse prazo o juiz não fundamentar a necessidade de manutenção dessa prisão cautelar, será que a lei ela estabelece que a revogação da prisão preventiva é obrigatória? Ou seja, é automática a soltura do preso? É um tema que foi recentemente discutido pela Suprema Corte e gerou alguns assuntos polêmicos. Antes de começar o vídeo dessa semana, peço aos senhores que se inscrevam em nosso canal. Caso queiram fazer algum comentário, estamos à disposição. Peço também que os senhores sugiram novos vídeos para as próximas semanas. E caso queiram contribuir para o desenvolvimento do nosso canal, o link será logo abaixo disponibilizado em relação à publicação desse vídeo. Então vamos ao estudo do tema que interessa. O artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, conforme a redação dada pelo pacote anticrime, incluído pela Lei 3.964 de 2019, ele estabelece que, a decretada prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar ilegal a prisão. Então, analisar esse artigo, recentemente houve a decisão monocrática de um ministro da Suprema Corte que deferiu liminar em sede de habeas corpus. Ou seja, como houve a decretação da prisão preventiva e o juiz ele esqueceu de fundamentar essa decisão dentro desse prazo legal de 90 dias, conforme a decisão monocrática, o ministro ele determinou a soltura do preso. Uma vez que extrapolado o prazo de 90 dias, não houve a manutenção de ofício pelo juiz da causa da necessidade da manutenção da preventiva. Do ponto de vista jurídico, eu entendo que essa decisão ela foi correta, uma vez que a própria lei fala, se não houver essa fundamentação dentro desse prazo de 90 dias, a prisão ela se torna ilegal. E uma das consequências da ilegalidade da prisão preventiva é a soltura do preso, conforme o pedido feito em habeas corpus, em sede liminar. Não obstante, o presidente da Suprema Corte, no mesmo caso, ele suspendeu a decisão monocrática desse ministro. Será que essa postura foi correta? Eu entendo que essa postura ela foi equivocada, uma vez que uma decisão monocrática prolatada por ministro da Suprema Corte, ela não só pode ser suspensa nem cassada por outra decisão monocrática, ainda que seja prolatada pelo presidente da Suprema Corte. Isso porque, contra essa decisão monocrática prolatada pelo relator do habeas corpus, que determinou a soltura do preso, cabe o recurso de agravo regimental. E esse agravo regimental ele encontra fundamento no artigo 317 do Regimento Interno da Suprema Corte, que estabelece que, ressalvadas as exceções previstas neste regimento, caberá agravo regimental no prazo de 5 dias de decisão de presidente do tribunal, de presidente de turma ou do relator, e causar prejuízo ao direito da parte. Ademais, o artigo 1021 do Código de Processo Civil, ele estabelece que contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observados quanto ao processamento as regras do regimento interno do tribunal. Então, contra a decisão monocrática de ministro da Suprema Corte, que determinou a soltura
do preso ao deferir liminar em sede de habeas corpus, caberia-se agravo regimental. Esse recurso de agravo regimental que deve ser julgado pela turma ou pelo plenário da Suprema Corte. Então, o juiz, o presidente da Suprema Corte, ele não poderia ter suspendido de forma monocrática a decisão de outro colega, uma vez que contra essa decisão, como eu havia lhes falado, cabe o recurso de agravo regimental, que deve ser julgado pela turma respectiva ou pelo plenário. Aí no mesmo caso, o plenário ele entendeu que ele acabou ratificando a decisão que havia suspendido o habeas corpus, ou seja, o plenário decidiu pela manutenção da prisão preventiva do impetrante. Então o STF ele passou a desenvolver a seguinte tese, para orientar até mesmo as instâncias inferiores. Ou seja, a falta de reavaliação das prisões preventivas não gera a soltura automática do preso. Ou seja, o juiz responsável pela revisão será instado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos fundamentos da prisão preventiva. Ou seja, o Supremo Corte, em decisão prolatada pelo tribunal, entendeu que, ainda que extrapolado o prazo de 90 dias da prisão preventiva, sem que haja a manutenção dela, o caso ele deve ser analisado pelo próprio juiz da causa, pois é ele que tem a competência para reavaliar se há ou não os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva. Essa tese foi desenvolvida pelo Suprema Corte. Então a gente vê que há uma contrariedade entre essa decisão do plenário e o que estabelece a lei. Porque o artigo 316, parágrafo único, ele fala que se não houver a fundamentação da necessidade da prisão preventiva dentro desse prazo de 90 dias, a prisão ela se torna ilegal. Ou seja, a própria lei fala que se não houver fundamentação dentro do prazo de 90 dias, a prisão é ilegal e, consequentemente, em caso de pedido de habeas corpus, deve haver a soltura. Isso é o que estabelece a lei. Só que o STF, ele entendeu de forma diversa, dizendo que mesmo que extrapolar desse prazo, é o juiz da causa que deve reanalisar o caso para ver se há ou não os requisitos da prisão preventiva. Então a gente vê que houve uma interpretação que extrapolou os limites da vontade do legislador. E como dizia Konrad Hess, grande constitucionalista alemão, essa invasão de competência, por exemplo, do poder legislativo pelo poder judiciário, gera um próprio risco à democracia. Ou seja, a própria usurpação de um poder sobre o outro. Pois Konrad Hess ele queria evitar o retorno da ditadura que houve na Alemanha durante sobretudo a Segunda Guerra Mundial. Então ele defendia que deveria ser respeitada as limitações de competência de cada poder. Por exemplo, o legislador ele criou esse dispositivo como garantia ao preso. Então, o que a lei fala é que, extrapolado o prazo de 90 dias, se não houver a decisão fundamentada no que tange a manutenção da prisão preventiva, deve haver a liberação automática do preso. Isso é o que diz a lei, que uma vez que extrapolado o prazo, se não houver a fundamentação, a prisão ela vai se tornar ilegal. Só que o STF ele criou uma exigência que não está prevista em lei, ou seja, que ainda que extrapolado o prazo de 90 dias, mesmo que não haja essa decisão fundamentada, o próprio juiz deve reavaliar o caso. Então a gente vê que houve uma certa invasão de atribuições, ou seja, o STF extrapolou o que
estabelece a lei. E esse dispositivo pacote anticrime foi criado até mesmo para evitar a manutenção e aplicação de prisões preventivas de forma arbitrária. Eu mesmo, quando advoguei, sobretudo quando atendia a população mais necessitada, eu percebia que as pessoas que não tinham condições de contratar bons advogados, eu, por exemplo, analisei um caso que, por causa de um furto de uma bicicleta ou de um aparelho celular, o acusado, ele já havia mais de 3 meses, ele estava preso com outros detentos por mais de 3 meses e só foi solto porque eu atuei no caso, atuando como advogado ativo. Então, se não houver essa situação, mesmo um crime de furto, ele continuaria preso por um tempo indeterminado. Então, superada essa primeira discussão, ou seja, o presidente da Suprema Corte não pode cassar ou suspender a decisão monocrática prolatada pelo ministro do STF. Ou seja, contra a decisão monocrática de ministro do STF, ficava agravo regimental que será julgado pela respectiva turma ou pelo plenário da Suprema Corte. Então, quem poderia, em tese, revogar a decisão monocrática prolatada por ministro da Suprema Corte deveria ser a turma ou o plenário, como foi, e não decisão monocrática prolatada por presidente da Suprema Corte. Agora, a segunda discussão. O Congresso Nacional ele pode revogar esse artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, ou seja, porque antes a lei não previa a necessidade do juiz motivar a manutenção da preventiva a cada 90 dias. Será que o Congresso, por meio de uma lei federal, ele pode revogar esse dispositivo? Eu entendo que não, uma vez que esse artigo 316, parágrafo único, criado pelo pacote anticrime, ele é uma garantia individual do próprio acusado ou condenado no processo penal. Ou seja, ele tem essa garantia quando houver a decretação de sua prisão preventiva, do juiz, a cada 90 dias, reavaliar a necessidade da manutenção dessa prisão. Então, isso está no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, da Constituição Federal. Ou seja, nem por emenda constitucional poderia ser previsto. Suponhamos que houvesse na Constituição uma emenda constitucional que houvesse essa necessidade de renovação da prisão preventiva a cada 90 dias. Nem por emenda constitucional poderia ser revogado esse dispositivo, pois se tratar de uma garantia individual. Portanto, eu entendo que o legislador não poderia, por meio de lei federal, revogar esse dispositivo, uma vez que ele passou a se tornar uma garantia individual do réu, conforme o devido processo legal, previsto no artigo 5º, inciso 54 e 55 da Constituição Federal. E também se trata de uma garantia da razoável duração do processo, prevista no artigo 5º, 61, aliás, artigo 5º, inciso 78 do Código Penal, e o artigo 5º, inciso 61, que estabelece que só admite a prisão em caso de flagrante delito ou por ordem escrita ou fundamentada do juiz, como no caso da prisão preventiva, que deve ser fundamentada e reavaliada a cada 90 dias. Então, eu tenho essa posição garantista, ou seja, que como se tornou uma cláusula pétrea, esse dispositivo não pode mais ser revogado, até mesmo sob pena de violação do princípio da vedação do retrocesso, ou seja, uma garantia individual, uma vez conquistada, ela não pode ser suprimida e nem eliminada. Mas já para quem entende que não seja uma cláusula pétrea, há também um entendimento contrário, ou seja, que esse dispositivo poderia ser revogado. Então, esse é um tema também que eu acredito que futuramente, se houver alguma ADIM, o STF deve julgá-lo.
Então, para concluir o assunto, eu entendo que um presidente do STF não pode suspender uma decisão monocrática prolatada por um dos seus pares, ou seja, contra a decisão monocrática prolatada por ministro da Suprema Corte, cabe o agravo regimental. E esse agravo ele deve ser julgado pela respectiva turma do STF ou então pelo plenário. Essa é a primeira posição. A segunda posição que tem é que se o juiz deixar de reavaliar essa prisão no prazo de 90 dias, caso haja a impetração de um habeas corpus em favor do paciente, eu entendo que ele deve ser deferido, uma vez que a partir do momento que for extrapolado o prazo de 90 dias, sem que houver a decisão fundamentada do juiz a respeito da reavaliação da necessidade da manutenção da preventiva, eu entendo que essa prisão é ilegal, então, portanto, deve ser concedida a soltura automática do preso. Está no próprio artigo 316, parágrafo 1. Não obstante, o STF entende de maneira contrária. Ele entende que, mesmo extrapolado o prazo de 90 dias, quem deve analisar se deve haver ou não a soltura do preso é o juiz de origem, analisando os requisitos da preventiva. E o terceiro ponto, para concluir essa conversa nossa, é que eu entendo que o artigo 316, parágrafo 1, passou a ser uma cláusula pétrea, ou seja, uma própria garantia individual do preso. Ou seja, a cada 90 dias, em caso de prisão preventiva, o juiz deve reavaliar a necessidade da manutenção ou não da prisão preventiva, sob pena de ilegalidade. Então, eu entendo que, por ser uma cláusula pétrea, ele não pode ser mais revogado por outra lei ordinária, e nem mesmo por emenda constitucional. Então, essas considerações que eu tinha a fazer aos senhores. Caso queiram fazer algum comentário, alguma pergunta, estamos à disposição. Peço que se inscrevam em nosso canal. Caso queiram sugerir algum vídeo para as próximas semanas, estamos à disposição. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa tarde.